Quando a gente chega na segunda metade da vida, nessa segunda parte da nossa história, uma das coisas que a gente aprende é que nem toda batalha merece ser enfrentada. A gente aprende a escolher onde é que a gente vai colocar as nossas energias, porque afinal de contas, a gente vai perceber com o passar do tempo que nós somos limitados no tempo, na força que a gente tem, e, portanto, não dá para a gente enfrentar todas as batalhas, não dá para a gente entrar em todos os combates. A gente vai precisar escolher de maneira específica aquilo que realmente vale a pena entrar e empreender o nosso esforço, o nosso foco, a nossa dedicação. Não dá para você lutar pelo salvamento das baleias que estão em perigo de extinção, ao mesmo tempo que você luta politicamente por um país melhor, ao mesmo tempo que você luta para resolver o problema da Amazônia, ao mesmo tempo que você luta contra o problema de segurança do Brasil, ao mesmo tempo que você quer viajar, ao mesmo tempo que você quer fazer tudo o que você ama fazer, ao mesmo tempo que você quer exercer determinada profissão. Então, de alguma maneira, a gente, com o passar do tempo, vai percebendo que a gente precisa escolher muito bem qual vai ser o nosso foco de vida. E aí eu ganhei esse livro aqui do meu amigo de aniversário, se chama Manifesto da Felicidade, do Maurício Matos. E eu confesso que eu deixei esse livro lá em cima da mesa do computador por alguns dias, porque eu conheço o perfil do meu amigo, ele gosta muito de livros de autoajuda. Eu falei, ixi, será que é mais um livro de autoajuda? E hoje, então, eu abri ele e comecei a ler, e eu gostei do início dele. E eu quero compartilhar com você. Eu li umas 3 vezes esse início, essa introdução, e tem algumas coisas bem interessantes que eu quero compartilhar sobre isso. A introdução dele diz assim, ó: quem sou eu para dizer como você deve ser? Quem sou eu? Então, a primeira coisa interessante que a gente precisa se lembrar é que cada ser humano é único. Você e eu somos únicos na nossa identidade, na nossa pluralidade. E uma boa parte da nossa vida a gente passa tentando realizar o sonho dos outros ou a se encaixar em determinadas expectativas sociais. Constantemente eu digo isso para os meus alunos que estão na adolescência, na juventude, né? Olha, meu pai quer que eu seja engenheiro, minha mãe quer que eu seja médico. Mas a pergunta é, o que você deseja ser? O que é que você já concluiu sobre si mesmo que te colocaria numa determinada direção profissional? Porque se a gente viver a vida inteira querendo ser o que os nossos pais idealizaram para nós vamos nos frustrar muito, porque afinal de contas, uma boa parte do sonho dos nossos pais envolve a visão de mundo que eles próprios têm. Então, por exemplo, se você tem na família uma pessoa que é engenheira e ela se deu muito bem na vida, e você diz, nossa, eu queria muito esse estilo de vida, essa qualidade de vida, esse dinheiro para o meu filho, para a minha filha. E aí você passa a desejar que ele ou ela se torne engenheiro, você está, na verdade, passando por cima de um princípio básico que é o princípio da individualidade. Às vezes, engenharia não tem nada a ver com ele ou com ela. Muitas vezes, se ele se tornar um palhaço de circo, se ele for um escritor, de repente ele escolhe uma outra profissão, como ser professor, por exemplo, vai tornar a vida dele ou dela muito mais feliz, porque tem tudo a ver com a identidade deles. E aí, não apenas as expectativas dos nossos pais, constantemente a gente vai também aderindo a certas expectativas sociais. Por exemplo, com 20 e tantos anos de idade, por exemplo, a gente se sente meio que pressionado a casar, a ter filhos, quando na verdade a gente deveria se perguntar por que eu estou me sentindo pressionado por essa expectativa social. Porque pode ser que você nem seja uma pessoa que deseja intimamente se casar. Ou talvez você seja aquela pessoa que diga, olha, para mim ter filhos não faz sentido, eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai.
E por que a gente precisa se submeter a essa expectativa social, quando na verdade cada pessoa tem a sua própria história? Eu tenho um amigo, por exemplo, do sul do Brasil, que ele se casou com uma pessoa super especial, e eles disseram, olha, não faz sentido para o estilo de vida que a gente quer ter filhos. E aí de todos os lados vêm as pressões sociais, a mãe dele que quer ser avó, enfim, as pessoas da família que dizem, e aí, quando é que vai vir o filhinho e não sei o que, não sei o que. Mas eles escolheram um estilo de vida que faz sentido para eles. Ou uma pessoa que, de repente, que não quer se casar, que quer dedicar toda a pulsão de vida existente em si em outra direção. Como, por exemplo, de repente tem um político que diz, olha, eu não quero ser pai, não quero me casar porque eu quero oferecer toda a minha inteligência e capacidade por essa causa. Ou de repente uma pessoa que quer ser nômade, ela diz, olha, eu não quero envolver outras pessoas nesse processo, então decide não se casar e viver de maneira nômade. Então olha que interessante. Existem muitas formas de viver, existem muitas formas de ser, mas existem aquelas que combinam com a sua natureza, existem aquelas que não combinam com a sua natureza. E é por isso que a gente precisa fazer essa pergunta constantemente. Quem é que eu quero ser? Independentemente do mundo, das pessoas, das expectativas sociais, o que eu quero ser? E a pergunta, ela pode se estender, ela pode crescer, no sentido de nos perguntarmos, será que a pessoa com quem a gente está, ela é fruto da nossa identidade, da nossa essência, do que nós queremos para nós, ou ela é fruto da sociedade, do que os outros pensam, ou dizem, ou querem a nosso respeito? E mais, podemos nos perguntar sobre a nossa rotina. A nossa rotina é permeada de encontros, de hobbies, de pessoas que têm a ver com a nossa identidade, ou a gente está envolvido por uma rotina que não tem nada a ver com a gente foi aderindo ao que outras pessoas disseram que é bom, modo de viver que outros disseram que vale a pena viver. É por isso que eu tomo muito cuidado, inclusive com os vídeos que eu gravo, porque eu não quero ser essa pessoa que chega na internet cagando regras, dizendo para você o que é que você deve ser. O que você deve ser só cabe a você escolher e a nenhuma outra pessoa. Porque quanto mais você se afasta desse seu lugar original, da sua essência, de quem você é de fato e de verdade, mais infeliz você se torna com o passar do tempo. E aí, uma das vidas mais miseráveis que existe é aquela em que você chega no final da sua história, olhando para trás, para o seu passado, e você diga, puxa, eu me casei com quem eu não queria, eu fiz a faculdade que eu jamais desejei, eu construí uma vida em torno das expectativas sociais. E isso é triste, porque no fim da vida não dá para voltar atrás e viver novamente a adolescência, a juventude e as escolhas que são próprias de cada uma dessas idades. Bom, aqui no livro, ele vai dizer exatamente isso. Somos responsáveis por nossas ações e escolhas, e são elas que ditam o nosso caminho e progresso. E aí ele vai contar uma história muito interessante que aconteceu lá em Honduras. Tem um rio lá, chamado Rio Choluteca, em que o governo ali de Honduras construiu uma ponte sobre este rio. E no mesmo ano, lá em 1996, no mesmo ano da construção dessa ponte, teve vários furacões naquele ano que arrasaram com a cidade inteira. Inclusive muitas pessoas morreram por causa desses furacões. E essa ponte que foi inaugurada em 96, ela permaneceu de pé. Só que um detalhe, os furacões mudaram o curso do rio. E antes, aquela ponte enorme que passava por cima do rio Choluteca, agora, na verdade, era uma ponte sobre o nada. De tal maneira que o mundo mudou, a vegetação mudou,
Toda a parte geográfica, então, mudou por causa dos furacões. E isso representa muito bem a vida como um todo. Às vezes a gente está passando anos, né, construindo coisas e de repente os furacões aparecem e mudam o curso dos rios. Por isso que a gente precisa de verdade, ao construir algo na nossa vida, esse algo precisa pertencer a algo essencial em nós. Porque quando as mudanças da vida acontecerem, ainda que a gente esteja sobre o nada, a gente precisa ter convicção de que essa era a vida que nós buscávamos. Essa era a vida que tinha tudo a ver com a gente, era a vida que valia a pena. Eu, sinceramente, posso não conseguir ter fortunas de dinheiro. Pode ser que eu termine a minha vida sem grandes recursos materiais para oferecer para a Sofia, ou para os descendentes, ou para as pessoas que virão após mim. Mas um legado eu não vou deixar de oferecer, que é o legado de alguém que fez o que acreditava. Eu estou aqui gravando esse vídeo na casa da minha sogra, nesse ambiente tão gostoso, nesse ventinho tão fresco, tão bom, próximo de árvore, de passarinhos e de natureza, porque para mim faz sentido. É o que eu quero para a minha vida, tem a ver comigo. E eu não posso incentivar você a ir em outra direção, senão fazer aquilo que você realmente ama. Construir a ponte que faça sentido de acordo com a sua essência, de acordo com quem você é. Pode ser que com o passar do tempo, os furacões da vida façam você se perguntar, meu Deus, eu construí tantas coisas aqui, de repente eu estou como uma ponte sobre o nada. Mas se você construiu algo que fez sentido para a sua história, nesses momentos de furacão, você ficará satisfeito e feliz no seguinte sentido, de que a sua vida não foi em vão. Aquela ponte é um memorial de uma iniciativa digna, de uma iniciativa com boas intenções, com um bom planejamento. As circunstâncias da vida podem mudar as coisas, podem mudar os ventos, os ares, né? A gente não controla tudo na vida. E essa é uma coisa interessante quando a gente está vivendo a segunda metade da nossa vida, né? A gente vai aprendendo que tem muita coisa na existência que eu não controlo. Tem muita coisa, eu não controlo um monte de coisas. Mas isso não deveria ser justificativa para eu levar a minha vida de maneira fluida, de tal maneira que os outros determinem como eu vou ser. Eu não controlo tantas coisas, então vou deixar a minha vida me levar. Vida leva eu, como diz a canção. Não! Eu preciso me concentrar naquilo que eu controlo. E o que é que eu controlo? Eu controlo o que eu faço com o meu tempo. O que é que eu controlo? Olha, pode ser que eu não controle o que eu vou fazer lá no meu trabalho das 7h30 da manhã até as 6 horas da tarde, mas eu controlo o que eu vou fazer depois das 6 da tarde. Eu controlo o que eu vou fazer na hora do meu almoço. Eu posso escolher um estilo de vida que construa a médio e longo prazo aquilo que eu sonho. Então, ainda que eu esteja vivendo algo temporariamente, algo que não seja o meu ideal, que não seja o meu sonho final, esse momento transitório, ele pode me conduzir até esse mundo ideal. O que eu faço hoje pode patrocinar o meu sonho. Eu gostaria, sinceramente, em 5, 10 anos, eu quero estar na estrada, eu quero conhecer outros países, outros lugares, outras cidades, outras pessoas. Eu quero viver como nômade digital. Esse é um objetivo que eu e a minha esposa temos. No momento, nós não estamos vivendo esse sonho. A gente vive pequenas pílulas, a gente vive amostras grátis, que nem são grátis assim, porque para viajar custa dinheiro, né? A gente pega um final de semana e vai passar na beira de um rio. A gente vai para uma outra cidade, conhecer pessoas. Então são pequenas amostras grátis, mas isso tudo faz parte da nossa construção de vida. Pode ser que daqui a algum tempo os furacões mudem o curso do rio.
Mas se a gente trabalhou por aquilo que a gente sonha, mesmo quando as circunstâncias não forem boas, a gente se sentirá minimamente grato por ter construído aquilo com convicção, de fato ter realizado aquilo que a gente sonhava, e não aquilo que sonhavam para nós. Porque é óbvio que se você perguntar para minha mãe, mãe, que estilo de vida a senhora idealizaria para mim? Ela idealizaria a vida mais confortável, mais tranquila, mais estável possível. Não eu viver pelas estradas aí, correndo risco de acidente, enfim, sem um plano de saúde muitas vezes para resolver o problema caso passe dificuldades de saúde física. Se for perguntar para minha mãe, ela não vai idealizar que eu viva aí dormindo em barraca de teto ou, por exemplo, exposto aos perigos das ruas. Entende? Só que quem é que deve determinar o meu caminho na existência? Se não eu mesmo? Quem é que deve determinar o seu caminho na vida, se não você mesmo? E aí, o livro vai para uma direção muito interessante, né? Porque ele vai falar do mundo tecnológico, ele vai falar que nós estamos vivendo em constantes mudanças, é como se houvesse um furacão por dia, né? Nos assolando. As coisas mudam muito rapidamente. E aí, olha que interessante, isso requer de nós uma certa seletividade, a gente precisa ser mais seletivos. A gente não controla o número de informações que chegam até nós, mas a gente pode controlar quais são as informações que vão nos guiar pela vida. E aí chega num ponto bastante importante. Lembra que eu falei no início que a gente não tem todo o tempo do mundo? E que a gente não tem toda a energia do mundo? De que uma parte da sabedoria dessa segunda fase da vida é a gente aprender a colocar os nossos esforços na direção de construir algo que tem a ver com a gente? Ser mais seletivo é uma das palavras de ordem para esse mundo tecnológico. Se você não for seletivo com aquilo que você escuta, com aquilo que você assiste, com a maneira como o seu tempo é administrado, você vai simplesmente ser engolido pelas enchentes das inúmeras informações que você recebe todos os dias. Se você diz assim, não, eu quero viver tudo, não posso deixar nada passar, eu tenho que saber tudo que acontece com os artistas, na vida deles, eu tenho que saber tudo que acontece no Big Brother, ao mesmo tempo surgiu uma rede social, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar atualizando essa rede social, eu tenho que estar lá mostrando a minha vida em todos os aspectos, eu tenho que fotografar cada pequeno momento, eu preciso estar no hype do momento, eu preciso estar no meio do furacão o tempo todo. Você vai ser engolido por isso. Você vai começar a viver uma vida no piloto automático, a sua memória não vai suportar tanta informação, você vai se transformar numa pessoa tão fluida, que você vai perdendo o seu próprio caráter. Não caráter no sentido de decisão moral, mas você vai perdendo a sua capacidade de ser você, porque você está deixando tudo te influenciar. Então, achei muito interessante aqui o Maurício Matos falando que nós precisamos ser mais seletivos e evocar um processo de pensamento próprio mais categórico. Ou seja, escolher melhor aquilo que vai nos influenciar e não ter medo da consequência natural das nossas escolhas. Porque quando eu escolho uma informação, eu estou abrindo mão de uma porção de outras informações. Quando eu escolho ler 3 vezes o mesmo trecho do livro, eu estou abrindo mão de conhecer algo novo. Mas aí alguém pode dizer, mas como é esse negócio, Rodrigo? Por que você está perdendo tempo lendo 3 vezes a mesma coisa? Pois é, a gente vive na ilusão de achar que uma informação nova, ela é boa em si mesma. E é por isso que a gente fica aí nessa fissura por novidades o tempo todo. Quando, na verdade, nós precisamos também aprender a valorizar a repetição, a disciplina, o ritmo mais lento, como diz aquele livro Slow
produtividade lenta, né? A gente precisa aprender a fazer as coisas num ritmo um pouco mais natural, não saturar tanto o nosso cérebro de informações, até para que ele consiga enraizar certas informações. Tem gente que aqui não consegue nem se lembrar do que aconteceu semana passada. Não tem mais memória, porque joga tanta coisa na memória que o cérebro se acostumou a ir descartando imediatamente. Assiste tanto vídeo no TikTok, em 5 minutos viu pelo menos 30, 40 vídeos. Como é que o cérebro vai dar conta desse negócio? É óbvio que ele vai descartar. Quando, na verdade, a gente faz esse movimento de repetir um pouco mais as coisas, deixa eu ler de novo aqui o que eu li, para eu guardar melhor essa informação. Deixa eu fazer as coisas num ritmo um pouco mais lento, para que eu possa viver esse momento, para que eu possa estar mais presente no presente. Isso faz toda a diferença, isso melhora a nossa qualidade de vida, e isso também não apenas melhora a nossa qualidade de vida, mas devolve a nós a humanidade que a gente está perdendo. Essa vida digital, ela é maluca. Eu sei, porque eu já vivi no piloto automático por muito tempo. E se eu não tomar cuidado, eu volto para o piloto automático de novo. Como ontem, por exemplo, que eu estava jogando um joguinho que eu gosto muito no computador. Se deixar, eu fico, e eu fico, e eu fico, e eu fico. Então, ou eu coloco limites para o meu piloto automático, ou eu coloco limite para as coisas que são tão passivamente prazerosas, ou seja, são coisas que demandam muito pouco de mim, e aí eu vou permitindo que esse negócio me tome por completo, ou eu coloco limites a isso, ou eu serei levado pela enchente das informações, dos prazeres rápidos, das informações banais. E aí tem um problema com isso, que quanto mais tempo a gente passa nisso, mais tempo a gente perde da vida. E será que a gente pode perder tanto tempo assim? Será que a gente pode ficar vivendo desse jeito aleatoriamente, sem nenhuma consequência? Eu acho que não, eu acho que quanto mais tempo a gente passa vivendo desse jeito, pior a nossa vida fica. E eu quero encerrar com uma última coisa que eu li nesse livro que eu achei muito interessante, nessa introdução. Ele diz assim: ninguém tem o direito de dizer quem você deve ser, o que você deveria querer, quais devem ser suas aspirações. Seus sonhos mais loucos são seus. Nada imposto é duradouro e raramente é belo. Ao menos, não é tão bonito quanto a construção de nossa própria visão, de nossos próprios sonhos, de nossas próprias realizações baseadas em descobertas que fazemos por conta própria. Então, guarde isso no coração, reflita sobre o que faz sentido para você de tudo isso que eu falei e coloque aqui nos comentários, se você quiser, aquilo que lhe veio ao coração conforme você assistir esse vídeo. Vai ser muito legal ampliar esse tema ainda mais aqui nos comentários, tá bom? Beijos!